Amigos, bom dia! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar o nosso programa. Estamos aqui hoje, sexta-feira da Paixão, e eu gostaria de estar falando hoje, sobre a paixão de Cristo, sobre sua morte, ressurreição, aproveitar a data, que é uma data já bem temática, não é mesmo? Bom, hoje é um feriado muito comentado, muito guardado, mas será que todos sabem o que significa a morte e ressurreição de Cristo? Será que você entende, sabe o que isso significa na sua vida? O que isso significa no mundo espiritual? Vamos ver um pouquinho. Kaique, tudo bom aí? Não te cumprimentei hoje, Kaique? Tá tudo bem, né? Então tá bom. Kaique tá escutando a gente também. Ouvintes, vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 27 de Mateus, Evangelho de Mateus, no versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Hora sexta é meio-dia e hora nona, 3 horas da tarde. Aqui Jesus já tinha sido crucificado e estava chegando a hora dele morrer na cruz. Por volta da hora nona, que é 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, lhe deu a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Corpos de santos são pessoas que morreram crendo em Jesus, pessoas que morreram separadas do pecado, tiveram uma vida separada do pecado. Vamos continuar aqui. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Jesus tinha morrido. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Tudo bem, então foi colocada uma pedra grande no sepulcro e Jesus então foi sepultado nessa rocha. E foi colocada uma grande pedra para tampar a rocha, a sepultura. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei.
Que triste, né, irmãos? Que triste. Os sacerdotes ficavam chamando Jesus de um mentiroso, né? De um embusteiro, de uma pessoa malandra. Que coisa feia, né? Misericórdia. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro como vemos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, foi colocado uma escolta de guardas, né, de soldados, para vigiar o túmulo, para não acontecer dos discípulos ir lá, né, no túmulo, roubar o túmulo e falar que Jesus ressuscitou. Então foi colocado esses guardas ali para vigiar, né? Foi para isso que foram colocados. Capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e disse a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Amém, né? E no finalzinho, vamos ler o finalzinho, né? Depois Jesus apareceu, né, para os discípulos, e Jesus disse o seguinte: Jesus aproximando-se, agora é o versículo 18, do capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, glória a Deus. Muito bem. Nós vimos aqui que Jesus, ele morreu, né, ele foi crucificado, condenado a morrer numa morte muito triste. O julgamento de Jesus teve muitas falhas, porque Jesus era inocente. Então, para conseguir a condenação, teria que ter mentira para os meios, né? E os sacerdotes conseguiram fazer um julgamento assim bem mal feito. Teve uma série de falhas, de erros no julgamento de Jesus, porque senão Jesus não ia ser condenado, né? Ele não devia nada. Para você condenar uma pessoa inocente, você tem que fazer coisa errada, né? Você tem que fazer um julgamento errado, você tem que inventar as coisas. E assim fizeram, né? Por exemplo, o Sinédrio não estava todo reunido, precisava ter uma quantidade maior de pessoas no Sinédrio para julgar, né, a Jesus. O julgamento foi feito de madrugada, se não me engano, e não poderia ser feito pelas leis, né, lá da época dos judeus. Não poderia ser feito um julgamento assim na madrugada, nem sei se à noite poderia. Mas o de Jesus, se foi à noite ou madrugada, mas não poderia ter sido feito aquele horário, né? Deveria ser feito durante o dia. E, enfim, teve uma série de falhas no julgamento de Jesus. E depois Pilatos não queria condenar Jesus, porque Pilatos não achou, né, motivo de crime para crucificar Jesus. Mas os sacerdotes começaram a fazer a cabeça de Pilatos, começaram a falar para ele:
sua situação fica ruim com César e tal, ele diz que é o rei dos judeus, e enfim, fizeram um monte de coisas aí, um monte de coisas erradas para conseguirem que Jesus fosse morto e crucificado. E foi até que Jesus então foi condenado à cruz. Quando Jesus estava na cruz, quando ele estava ali padecendo, ele tomou o pecado de toda a humanidade, os pecados. Todos os pecados caíram sobre Jesus. Todos, sem exceção, todos os pecados caíram sobre Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum, e o meu e o seu pecado caiu sobre ele. Jesus que era inocente, Jesus que era puro, santo, santíssimo, e ele tomou o nosso pecado. Naquele momento da cruz, Deus Pai o abandonou, porque Deus Pai não tem comunhão com o pecado, e o nosso pecado caiu sobre Jesus. Por isso que Jesus falou: meu Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez, Cristo foi separado de Deus Pai foi separado de Deus Filho, na hora da crucificação. Jesus, quando estava no Getsêmani, chegou a suar sangue, antes de ser preso, antes de ser crucificado, ele chegou a suar sangue, porque Jesus sabia o que ele ia passar, e certamente Jesus suou sangue por causa da preocupação, de ser separado de Deus Pai. Certamente Jesus não suou sangue com medo da cruz, com medo da dor física, mas ele suou sangue certamente porque foi a primeira vez que ele ia se separar de Deus Pai. E foi por minha causa, foi por sua causa. Muito bem. E aí, Jesus morre na cruz. A Bíblia diz que havia um escrito de dívida que era contra nós, e Jesus pagou essa dívida e triunfou do diabo na cruz. Então, o diabo é o inimigo vencido. Jesus triunfou dele na cruz. A vitória nos foi dada, porque Cristo venceu. Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o demônio, Satanás e seus demônios. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mundo por nós. Ele mesmo disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu esse sistema maligno, ele triunfou, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diante de Jesus todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. Ele é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus governará a terra no milênio, ele vai voltar para buscar sua igreja. E eu te pergunto, você está preparado para o dia que Jesus vir buscar sua igreja? Você está preparado? Você já vestiu suas vestes santas, limpas, purificadas no sangue do Cordeiro? Pois Ele tem para você vestes limpas. Jesus tem para você vestes limpas, novas. Ele tem uma nova chance, uma nova vida para você. Chega de viver no pecado, chega de viver na prostituição, roubando, matando, se prostituindo. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisa muito maior. Chega da humilhação, chega de você viver humilhado, chega de você ser uma pessoa vencida, uma pessoa ultrapassada, que todo mundo pisa, uma pessoa que já foi presa. Chega! Não sei o que você já passou, estou falando várias coisas aqui, algumas delas talvez você se encaixou. Chega! Jesus tem para você uma nova vida. Nova vida Ele conquistou para nós. Amém? E Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo. Os guardas guardaram ao túmulo, a sepultura, com medo de algum discípulo ir lá e roubar. Mas não foi discípulo que roubou, foi Jesus que ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos e ele foi assunto aos céus. E Ele disse: eu vou voltar. Ide, fazei discípulos, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação do século. E Ele vai voltar para nos buscar.
Amém? Quando Jesus era assunto aos céus, que Jesus estava subindo aos céus, depois de falar tudo isso aos discípulos, o anjo chegou para os discípulos e disse: varões galileus, por que estáis entristecidos? Pois este varão que vocês estão vendo subir, pelo mesmo modo que vocês estão vendo subir, ele irá voltar. Então, meu querido, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Prepare-se. Prepare-se, porque Ele vem te buscar, Ele vem nos buscar, mas você precisa entregar sua vida para Ele. Não adianta você, com todo respeito, ficar fazendo, deixando de comer alguma coisa durante um período do ano. Não adianta você fazer várias coisas, várias penitências e fazendo aí, como é que eu posso dizer, vários ritos. Não adianta apenas você falar assim: eu sou muito bonzinho, não faço mal para ninguém. Jesus quer a sua vida, Jesus quer você, Jesus não quer uma parte de você, Jesus não quer só uma pequena parcela, Ele quer você, a sua vida. Ele te ama, Ele deu a vida dele por você, Ele te quer 100%, Ele não te quer só 50%. Ah, mas eu sou muito bonzinho, eu não mato, não roubo, não faço nada. Mas você é pecador, você mente, você fofoca. A sua boa ação não vai tirar o seu pecado. Você ajudar o próximo é bom, é louvável, deve ajudar inclusive, mas isso não tira o seu pecado. Senão não precisava Jesus morrer na cruz. A única forma de termos o perdão dos pecados é através de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é caridade, não é boas obras, não é penitência, não é isso nem aquilo. É apenas o sangue de Jesus derramado na cruz. Ajude o próximo, ama o próximo como a ti mesmo, faça boas obras, faça caridade, é muito bom. Deus espera isso de você. Mas entregue sua vida para Jesus, porque todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Vocês estão escutando um pecador falar para vocês. Um pecador arrependido, um pecador redimido, que entregou sua vida para Jesus e que tem plena certeza, plena convicção de que só é salvo por causa de Jesus Cristo. Não há salvação em outro meio, não há salvação com outra divindade, a não ser por Jesus Cristo. Este que estávamos falando agora, Jean Lucas, pregador do Evangelho, ministro do Evangelho de Cristo, é um pecador arrependido e redimido. Eu sou um pecador que preciso de Jesus, assim como você precisa. Do mesmo modo que você precisa de Jesus, eu também preciso. Eu não sou melhor que você, porque eu também sou pecador. Eu também cometi e cometo pecados. Mas o sangue de Jesus está sobre a minha vida e me purifica de todo pecado. E Ele também purifica você de todo o seu pecado. Então, meu querido, eu te faço um convite. Nessa sexta-feira da paixão, que não seja mais um dia, não. Não seja só um dia para você chorar, emocionar, não. Entregue sua vida para Jesus. Hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você entregar sua vida para Cristo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Amém? Pois eis que te digo, Jesus está chegando, Jesus está voltando, está batendo as portas. E você abre o seu coração para Ele ou você fecha? Você confia no Senhor Jesus ou vai confiar em outras coisas? Confie em Jesus, porque só Ele pagou o preço do pecado por nós naquela cruz. Um abraço a todos, nossa viagem termina aqui. Fiquem com Deus, uma boa Páscoa a todos e lembre-se, na Páscoa não se comemora chocolate, nem coelho, comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Um forte abraço e até a próxima semana. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Rei Jesus.